Saudações, gente bonita, em Goiás, 7 horas e 20 minutos. Vamos falar um pouquinho sobre a China, sobre a agricultura. As máquinas agrícolas chinesas mais diferentes e curiosas que você já viu. Conheça os microtratores. Esse equipamento são uma espécie de motocultivadores, conhecido no Brasil como tobatas. Eles servem para arar a terra, compactar, capinar, entre outras funções. Esses microtratores aceleram o trabalho no campo automatizando as funções, ao mesmo tempo que possuem um bom custo-benefício. Mini-tratores. A maior parte dos produtores rurais do país são pequenos agricultores, por isso, o uso de mini-tratores é algo comum na China. Além disso, as áreas de cultivo na China podem variar bastante. Algumas áreas podem ser acidentadas ou áreas montanhosas. Sendo assim, os mini-tratores conseguem um melhor desempenho nessas condições. Esses tratores podem fazer de tudo na lavoura e os preços dos maquinários e peças de reposição são bem acessíveis aos pequenos produtores. Mini-colheitadeiras. As mini-colheitadeiras podem ser utilizadas para a colheita de milho, cana, hortaliças, feno e muito mais. Deixa eu falar um pouco para vocês sobre a China, porque existe uma convicção muito errada no Brasil de que ela depende do Brasil para se alimentar. Então ela é refém dos nossos latifundiários, né, que produzem meia dúzia de coisas para exportação, enquanto nosso povo passa fome. Eu vou colocar alguns dados aqui, vocês podem conferir no site da FAO, que é o órgão da ONU que fornece essas informações. Tá? Não é o DataGado, não. O DataQ é a FAOSTAT que chama. FAOSTAT. 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 Se você entrar no site da FAOSTAT, você pode conferir esses dados. Deixa eu mostrar para vocês. Primeiro básico, dos 60 produtos agrícolas mais cultivados do mundo, a China é o maior produtor de 43 deles. Vamos comentar alguns aqui importantes, produtos agrícolas chineses. Primeiro, frutas. A China produz 12 milhões de toneladas de banana por ano, 46 milhões de toneladas de maçã, 14 milhões de toneladas de melão, 11 milhões de toneladas de uva, 2,5 milhões de toneladas de kiwi, 2,5 milhões de toneladas de limas e limões, 25 milhões de toneladas de tangerina, 61 milhões de toneladas de melancia, 3,5 milhões de toneladas de morango, 7,5 milhões de toneladas de laranja, 5 milhões de toneladas de pomelo, 6 milhões de toneladas de outros cítricos, 4 milhões de toneladas de frutas tropicais, 4 milhões de toneladas de outras frutas, 3,5 milhões de toneladas de caqui, 16 milhões de toneladas de pera e nectarina, 19 milhões de toneladas de pera, 2,5 milhões de toneladas de abacaxi, 6,5 milhões de toneladas de ameixa. Verduras e legumes. 7 milhões de toneladas de aspargos, 35 milhões de toneladas de repolho, 9,5 milhões de toneladas de brócolis e couve-flor, 16,5 milhões de toneladas de pimentões, 75 milhões de toneladas de abóbora, 7,5 milhões de toneladas de berinjela, 14,5 milhões de toneladas de alface chicória, 48 milhões de toneladas de batata doce, 68 milhões de toneladas de tomate, 30 milhões de toneladas de espinafre, 24 milhões de toneladas de cebola, 18 milhões de toneladas de vagem, 1 milhão de toneladas de cebolinha, 11,5 milhões de toneladas de ervilha, 7,5 milhões de toneladas de abóbora. Grãos. 2 milhões de toneladas de cevada, 1 milhão e 300 mil toneladas de feijão, 1 milhão e 700 mil toneladas de favas, 1 milhão e 700 mil toneladas de amendoim, 27 milhões de toneladas de milho, quase 3 milhões de toneladas de milheto e quase 3 milhões de toneladas de girassol, 137 milhões de toneladas de trigo, 16,5 milhões de toneladas de soja, 1,5 milhão de toneladas de ervilha seca, 14,5 milhões de toneladas de colza, 17,4 milhões de toneladas de algodão, 3 milhões de toneladas de sorgo, 214 milhões de toneladas de arroz.
Ela ainda produz 20 milhões de toneladas de alho, 2 milhões de toneladas de taro, 94 milhões de toneladas de batatinha, 41 milhões de toneladas de cogumelo, 14 milhões de toneladas de chá, 2 milhões de toneladas de tabaco, 78 milhões de toneladas de beterraba açucareira, 107 milhões de toneladas de cana, 168 milhões de toneladas de vagem. Em relação à proteína, só de peixe, ela produz a soma de todas as nossas carnes, todas elas, ave, suíno, bovino, tudo. Peixe, pescado, são 40 milhões de toneladas, 53 milhões de toneladas de porco, 2,5 milhões de toneladas de carne de caprinos e 2,5 milhões de toneladas de carneiros e 54 milhões de toneladas de carne de porco, 7 milhões de toneladas de carne de gado, 5 milhões de toneladas de carne de pato, 15,5 milhões de toneladas de frangos. Então, gente, se tem uma coisa que a China não precisa, é do Brasil para se alimentar. E isso, eu fiz o compilado completo, é uma coisa extraordinária. A quantidade de comida que a China produz é uma enormidade. Só de milho ela produz praticamente o que a gente produz de todos os outros grãos. Como eu disse, ela produz mais cogumelos que o dobro do que a gente produz todas as carnes. Certo? Então, essa convicção de, a China depende do Brasil, não, isso é palhaçada. Isso não tem nenhum fundamento, não é razoável, não se apoia em fatos. Mas como a China produz tanto? Você fala, porque ela é o país mais populoso do mundo. Não, o país mais populoso do mundo é a Índia. E a Índia não produz nem a metade do que a China produz. Então não é o tamanho da população. É a ênfase na produção familiar. A China tem milhares de fábricas de implementos agrícolas. Toda sorte de implementos agrícolas para pequenos produtores. Aqui no Brasil, uma colhedeira de algodão custa o quê? 5, 10 milhões de reais. As máquinas agrícolas, as boas, é de 2 milhões para cima. Então só produz para grande, só produz para latifundiário, só produz para exportar nossa comida, nossa matéria-prima, para alimentar outras bocas, para alimentar outros carros, para gerar emprego e renda em outros países. A China não. A China tem uma quantidade enorme de fábricas de implementos agrícolas que tem trator, colhedeira, ceifadora, máquinas para preparar a terra e para colher coisas específicas, tipo verduras, cebola, para plantar e colher arroz, porque eles plantam, em sua maior parte, irrigado. Então, o que acontece? A ênfase é na produção familiar. É a produção familiar que faz com que a China produza mais de 1 bilhão e 400 milhões de toneladas de alimento. 40% da comida produzida nesse planeta é produzida na China. Em sua grande maioria, por pequenos produtores. As grandes lavouras são de propriedade de cooperativas. Certo? A ênfase não é no agronegócio. A ênfase é na produção familiar, na produção camponesa. É a tecnificação da produção camponesa familiar que faz da China, mas de longe mesmo, o maior produtor mundial de alimentos. Tanto isso é verdade que lá não tem ninguém abaixo da linha da pobreza, da linha da miséria, perdão. Ninguém passando fome. No Brasil tem. No Brasil, que supostamente alimenta o mundo, está se esquecendo de alimentar a própria população. Porque tem muita gente passando fome nesse país. Tinha muito mais. Foi o grande legado dos governos Temer e Bolsonaro, foi a volta do país ao mapa da fome. Porque o nosso latifúndio produz para vender para fora. Para gerar renda lá fora, para gerar emprego lá fora, para gerar riqueza lá fora. Não aqui dentro. Aqui dentro é só destruição dos mananciais de água, destruição do meio ambiente, contaminação do ar, da água e do solo mesmo. Aqui o que fica é isso. Perfeito? Porque a ênfase nunca foi o nosso próprio país. Nunca foi o nosso próprio povo. É o lucro de uns poucos.
E eles não carregam o Brasil nas costas, é o contrário, são 364 bilhões de reais para eles todo ano.